Agora, entrando nos ativos que você aloca, você tem um número de ativos limite na carteira? E dentro desses ativos, como é que você distribui? Porque, por exemplo, a Louise Barça, ela veio aqui e eles têm um perfil muito específico. Tem até um acrônimo para isso, eles chamam de BES, né? Bancos, elétricas, saneamento, seguradoras, telecomunicações. Você tem essas empresas-alvo? Você prefere empresas que pagam mais dividendos? Ou você prefere as de crescimento? Como é que você faz? Ou destina um pouco para cada área? Tá, vamos lá. Não tenho preferência específica e eu bato muito nessa questão dos dividendos de uma forma geral. Eu até apanho assim de todos os lados quando eu falo de dividendo, porque todo mundo gosta de receber dividendo, né? Você abre ele sua corretora no final do mês, né? Às vezes você não tá olhando, de repente você entra, tem um dinheiro lá parado. Mas o que eu acho importante e por que eu bato um pouco nessa tecla do dividendo? Porque eu vejo alguns investidores, não é o caso dela, tá? Eu acompanho o conteúdo dela, eu gosto bastante, inclusive, mas eu vejo muitos investidores comprando empresas de dividendos e simplificando a análise só no dividendo que está caindo. Então, muitas vezes o investidor ele não se aprofunda, não vê o que está por trás gerando aquele dividendo, se aquele dividendo é sustentável, se ele não é. E realmente isso dá um pouco mais de trabalho. Então, não tem nenhum problema você investir em ações de dividendos, que normalmente são empresas mais maduras, desde que você saiba da onde está vindo aquele dividendo, se aquele dividendo é sustentável. Vou dar um exemplo, a Oi, se você voltar uns 5, 7 anos atrás, a Oi pagava um caminhão de dividendo. E hoje a Oi está, praticamente está em recuperação judicial, mas enfim. Então, o dividendo ele pode te enganar de alguma forma se você olha só ele. E eu acho que um ponto que é importante eu gosto muito de uma frase do Peter Lynch, que é a seguinte: o futuro de toda empresa de crescimento é se tornar uma empresa de dividendos. Então, vou dar um exemplo. Ações da Apple em 2003. Em 2003 eu tinha 12 anos. As ações eram negociadas a 23 centavos de dólar, cada uma delas. E ela não pagava dividendo nenhum, foi pagar o primeiro dividendo em 2012. Ela lá atrás tinha pago alguma coisa de dividendo, mas ela ficou de 2003 a 2012 sem pagar nada de dividendo. Se você tivesse investido 10 mil dólares em ações da Apple, hoje você receberia 10 mil dólares por trimestre em forma de dividendo e a sua carteira valeria 6.623.000. Eu sei porque eu fiz essa conta um dia desse. Então, se você olhasse para a Apple naquela época, você ia falar, bom, essa empresa não paga dividendo, é um negócio de crescimento, vou ficar de fora. Quando você joga a sua carteira toda para uma carteira de dividendos puramente, o que você está dizendo? Eu estou abrindo mão de crescimento, porque o crescimento não é só das cotações, né? Um ponto importante. Você fala assim, Fábio, a ação vai crescer, mas você não vai vender, qual que é a diferença? Porque o crescimento está associado a um crescimento do dividendo também, ou do potencial dividendo no futuro. A empresa é mais lucrativa, tem mais clientes. Então, a valorização das ações com o possível aumento de distribuição de dividendo no futuro, você só vai conseguir nas empresas de crescimento. Você vai precisar tomar, normalmente você está tomando mais risco quando você vai para empresas de crescimento. O investidor ele tem que entender essa balança. Não tem problema nenhum, vou montar uma carteira só de empresas de dividendos sólidas, tudo bem. Mas é provável que essa carteira tenha menos volatilidade. Essa carteira pode ser indicada muitas vezes para uma pessoa que já está numa idade mais avançada, que não quer correr tanto risco de fato. Então, eu acho que o que é importante para o investidor é ele equilibrar empresas de dividendo e empresas de crescimento. Eu tenho os dois tipos na minha carteira. Eu gosto de investir em bons negócios, independente de pagar dividendo ou não. Então, assim, é saber fazer esse equilíbrio. Normalmente, as empresas mais sólidas, elas não vão te dar um crescimento tão agressivo. Teve uma empresa que foi a empresa que mais valorizou na minha carteira até hoje, foi a Tesla. Eu comprei a ação da Tesla num casamento. Eu comentei com você da amiga da Laura que eu fui lá em 2018, finalzinho de 2018. Uma amiga da Laura casou lá no Texas, eu fui no shopping. Tava lá, passei no shopping, tinha a loja da Tesla. Eu falei, pô, legal. Eu entrei nos carros, vi os carros e tal. Já tinha alguns Teslas na rua. Não é igual lá hoje que você vai só tem Tesla. E na época a Tesla tava passando por uma dificuldade gigantesca. Eu comecei a comprar um pouquinho de ações. Gostei, né? Tem o Elon Musk, toda a figura e tal. Os tweets, na época, eram aqueles tweets que depois a SEC proibiu ele de fazer. Falava que ia fechar o capital da empresa a 420 dólares. Comecei a montar uma posição de 1%. Ele foi pra cripto. Mas acabou. Montei uma posição de 1% em ações da Tesla na minha carteira. E a ação multiplicou por 20 vezes de lá para cá. E a empresa não paga dividendo, não pagava lá, não paga agora. Mas o momento da empresa não é pagar dividendo. E eu gosto também de falar bastante isso. Eu vejo muitas pessoas assim, por exemplo, eu invisto na Ambev também, que é uma empresa de dividendo. E as pessoas reclamam que a Ambev não cresce. Mas vai crescer para onde também? O tamanho da empresa? Não tem para onde crescer, ela distribui toda a geração de caixa em forma de dividendo e é isso. E às vezes a pessoa está investindo numa empresa de crescimento que ela precisa crescer para conseguir ganhar escala, para conseguir aumentar mais ainda o lucro e para fazer isso a empresa precisa reter caixa para reinvestir nos projetos. A empresa não vai pagar dividendo. E o investidor reclamando, pô, mas a empresa não paga dividendo. Então, é entender o momento da empresa, entender o risco de cada um. Eu bato muito nessa tecla do risco, entender o risco que você está correndo em cada negócio e aí estruturar a sua carteira com essa ótica.